Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar aqui os nossos colegas de bancada, mas antes eu quero dizer que sejam todos bem-vindos ao podcast Direitos e Espiritualidade, um programa onde dois caminhos se encontram na busca pelo equilíbrio e pela verdade. Reflexão, conhecimento e sabedoria em um só lugar. Hoje teremos um convidado muito especial, já iremos apresentá-lo. Mas antes eu quero dar bom dia às minhas colegas aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Então, já passo a palavra para Lu. Lu, apresenta o nosso convidado de hoje. Vai ser um tema muito bacana, né? A gente vai falar um pouco sobre beleza, sobre dor e sobre espiritualidade. Eu estou muito feliz com o nosso convidado, Nilton de Moraes. Acertei. É porque ele tem um apelido, gente. Ele é meu amigo Chuchu. Tinha que falar. Meu amigo de muitos anos. Uma pessoa maravilhosa, um profissional espetacular. Digo isso por experiência própria. Né? O Nilton cuidou do meu pai e a forma como ele é profissional, dessa visão de acolhimento, de olhar um ser humano, é algo assim indescritível. Então, ele está sendo um dos nossos convidados, com muita alegria de tê-lo aqui, exatamente porque você traz a espiritualidade no seu trabalho, você traz o acolhimento no seu trabalho. E o tema de hoje, eu acredito que seja muito necessário essa questão da espiritualidade, desse acolhimento, para nós entendermos como agirmos também, como trabalharmos esses temas, né, da beleza, da dor e, obviamente, da espiritualidade. Então, eu vou falar um mini currículo do Nilton de Moraes. Ele é formado em fisioterapia, graduado em odontologia, trabalha com dores crônicas, com foco em tratamento regenerativo e estética funcional, rejuvenescimento. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado. Eu agradeço pela apresentação, né? Trabalhar na área da saúde e falar de espiritualidade é algo que é quase que a mesma coisa, assim, né? A gente tem que integrar esses dois assuntos 24 horas por dia, em se tratando de ser humano, de irmãos, enfim, né? E é um prazer estar aqui. Então, eu vou te fazer a pergunta que não pode faltar no nosso podcast. O que é espiritualidade para você? É difícil. É porque espiritualidade, para mim, é muita coisa, né? Acho que, até contextualizando um pouco, assim, eu venho de uma família onde nunca foi imposto, assim, para nós o que é espiritualidade. A gente teve a oportunidade de cada um desenvolver, vamos dizer assim, o seu conhecimento dentro da espiritualidade, né? A base da minha família sempre foi acreditar que existe um ser superior, né? Algo a mais do que só o que a gente vive aqui, né? Então, para nós, espiritualidade sempre foi energia. Energia boa, energia de segurança, energia de fé, energia de esperança. Então, para nós sempre foi energia. Então, eu venho de uma família que é espírita, mas que obrigou todo mundo a fazer catequese, né? De uma tia-avó que foi, né, freira durante 80 anos da vida dela. Minha mãe e meu avô, por parte de pai, já espírita desde sempre. Então, assim, a gente sempre teve as conversas, na verdade, sempre foram girando ao entorno de energia. Então, espiritualidade, para mim, é energia. Uau! Faz muito sentido, né? Esse sentido mais amplo da espiritualidade, né? Do que encaixado em algum tipo de rótulo, né? Muito bacana. Obrigada por compartilhar conosco. Eu queria ver, doutor, para o senhor, essa questão da busca, olhando para o lado da beleza e estética, essa questão da busca da beleza,
teria alguma relação com algum tipo de não validação de si ou com algum tipo de desequilíbrio emocional? O senhor vê alguma coisa nesse sentido das pessoas que lhe buscam ou do que você observa também com outros colegas? E se isso teria alguma relação aí com a espiritualidade, mas olhando agora mais para o lado da questão mesmo emocional e de percepção de si? Existe, na verdade, alguns perfis, assim, né, eu vou falar paciente, mas eu diria que a pessoa que procura pela estética não dá para chamar de paciente, né? Mas, assim, existem alguns perfis, né? Existe o perfil daquela pessoa que ela está totalmente resolvida, né? E ela busca algo como não é nem uma melhora, mas um aperfeiçoamento do que o que ela já tem, né? Mas existe aquela pessoa que ela está perdida, que ela não sabe aonde procurar ajuda, como resolver, às vezes, um problema interno. E isso vem, muitas vezes, daquela baixa autoestima, vem da alteração da percepção pessoal mesmo. Então, a pessoa é de um jeito, mas ela se enxerga de outro jeito. Então, é aquela pessoa que você diz, tá bom assim, tá ótimo, mas ela quer mais, né? Exemplo que a gente vê muito hoje em dia, né? Todo mundo fala que as pessoas têm o mesmo lábio, né? Mesma coisa, todo mundo é igual, né? Fez preenchimento labial, todo mundo é igual. Mas é porque tem muita gente que procura, você fala, não, olha, tá bom assim, vamos fazer uma hidratação, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a pessoa faz e ela fala, não, quero mais, quero mais. Como se aquele a mais fosse satisfazer aquela necessidade da pessoa, né? E aí a espiritualidade acaba andando junto, porque dentro da condição que a gente falou de energia, é uma pessoa que não tem uma vibração, vamos dizer assim, naquele momento tão boa. Ela está tentando compensar algo, né? A energia dela está mais para baixo. Então, é uma pessoa que muitas vezes não tem muita... Tá num momento ruim, né? Vamos dizer assim. Tá desamparada, não vê muita esperança em muitas coisas. A fé, de alguma maneira, tá abalada também. Então, ela está buscando algo. Então, acho que é mais nesse sentido. Excelente. E assim, eu não vou chamar de doutor, né? Por favor. Mas eu vou chamar de Newton, se me permite, né? Por favor. Assim, Newton, você, claro, agora se graduou em odontologia, né? Mas trabalha há bastante tempo com a fisioterapia, Sim. né? E a fisioterapia, a gente sabe que lida diretamente com dores físicas mesmo, Sim. né? E eu queria perguntar para você se, ao longo de todos esses anos, atendendo todos os pacientes que você já atendeu, qual a ligação que você vê ou de que forma que você enxerga essa dor física relacionada a questões emocionais? Porque, assim, a gente, né, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente percebe isso, né? Quando você não tá bem emocionalmente... Ou a coluna, no meu caso, a coluna trava, ou dá dor de cabeça, ou Sim. torcicolo, ou, né, qualquer coisa que você tem. Se você não tá bem emocionalmente, Sim. você acaba tendo uma dor física mesmo, né? Então, eu queria te perguntar aí, ao longo de todos esses anos de fisioterapia e agora, claro, na odontologia também, né? Você já deve ter percebido e eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Eu acho que a pessoa que vive um pouco mais a condição, né, começando falando pela espiritualidade, acho que a pessoa que vive um pouco mais dentro da condição da espiritualidade, que acredita em alguma coisa, que acha que tudo tem um propósito, que as coisas acontecem porque tem que acontecer daquela maneira naquele momento, eu acho que essas pessoas conseguem levar a vida de uma maneira mais calma, mais tranquila. Ser mais grato àquilo que você tem no dia a dia, independente se aquilo é uma coisa boa ou ruim. Então, tudo é uma curva de aprendizado, né? Quando você tem um quadro de não acreditar nisso, quando você tem uma falta de esperança em relação ao que está acontecendo, uma falta de segurança, eu acredito que você abre a porta para determinadas
tensões, vamos falar assim. Você reflete no teu corpo físico aquilo que não é físico, né? Então, a gente pode enquadrar nisso qualquer tipo de dor, qualquer tipo de alteração, né? Então, você pega, por exemplo, falando da físio, né? Você pega um paciente, como você comentou, eu tenho dor nas costas. A pessoa, ela vai dormir, ela está desanimada, ela está cansada, ela não quer levantar da cama, ela deixa de fazer atividade física, ela fica mais tensa durante o dia a dia. A alimentação é o que tiver ali no momento, então você se alimenta de qualquer coisa. E a mesma situação em relação ao que você se alimenta, não só daquilo, mas também de informações que vêm na sequência. Então, você pega, por exemplo, você não vai pegar uma pessoa que está num estado, né, depressivo, por exemplo, ela vai sentar em casa e vai falar assim, eu vou assistir uma TV, eu vou ligar uma comédia. Ela não vai. Ela vai procurar algo que está na vibração dela. E isso vai se refletindo no corpo físico também. Na odontologia, a gente pode falar muito do bruxismo. Bruxismo é uma coisa que, hoje em dia, se você pegar, principalmente no nosso período aí, pandemia, pós-pandemia, é algo que veio com uma força enorme. Aí você conversa no consultório com as pessoas que têm bruxismo e aí você vê, assim, né, um percentual muito alto de pessoas que estão tomando medicações para depressão, outras que deveriam estar e não estão tomando, né, depressão, ansiedade, por aí vai. E se você, à medida que você vai conversando com essas pessoas e você vai entendendo um pouco mais o dia a dia delas, você começa a ver que a espiritualidade, na maior parte das vezes, ela está meio deixada de lado. Um quadro de revolta, porque perdeu alguém, aconteceu alguma coisa, ou de desacreditar no que está acontecendo no dia a dia, economicamente, politicamente, e por aí vai. Então, tem uma relação muito grande essa condição espiritual com o corpo físico, né? A gente observa isso muito próximo, né? E pegando um gancho mais antigo, né? Anterior, assim, no início da minha profissão, eu trabalhava em UTI, né? Eu tive a oportunidade de ficar um determinado tempo trabalhando em UTI, hospital também, atendi o pai da Lu. É muito diferente quando você atende pessoas que estão naquela linha, vamos falar, linha final, né? Porque você pega a pessoa que não acredita em nada. Eu não conheci nenhum que não chegasse no final e não recorresse a alguma coisa. Qualquer coisa que fosse. Meu Deus do céu, me ajude, ou alguma crença anterior, alguma crença da família. Mas, assim, todos os que tiveram a oportunidade de chegar lúcidos ao final, todos eles recorreram a alguma coisa. Então, dizer que não existe relação, não tem como. É uma relação direta, por mais que muitas vezes a gente não reconheça, mas ela é uma relação direta. Isso é muito interessante, né? Você foi trazendo aqui informações e me vieram outros questionamentos. Você é formado em fisioterapia e agora se graduou em odontologia, ou Sim. seja, 2 ramos que lidam diretamente com o ser humano, com Sim. o corpo, né, com a pessoa, vamos dizer assim. E eu queria te perguntar, a fisioterapia, você graduou lá atrás, e agora a odontologia, você está terminando. E a gente está lidando com o corpo, e eu queria te perguntar se você vê alguma diferença, ou se na faculdade você viu alguma diferença, estou lidando com o corpo. Porque sim, olha o quantos profissionais as faculdades têm colocado aí, né, para atender as pessoas, mas que na verdade não olha o sistema. Uma fisioterapia, obviamente, se você tá a coluna, eu já sei, eu estouro a minha coluna se eu não tô bem. Os profissionais e as faculdades, elas levam isso para as pessoas que estão saindo, por exemplo, um bruxismo. Putz, você foi lá, estudou, aprendeu e tal. A faculdade entra nisso?
Eu acho que não entra, né? Ainda não entra ou você vê a diferença na graduação que você fez em fisioterapia para a graduação que você está terminando agora, independente da faculdade, etc, né? É meio polêmico, assim. É polêmico. Assim. Mas, assim, minha opinião, deixar bem claro que é Sim. exclusivamente minha opinião. Eu acho que a faculdade ela está muito atrasada em muita coisa há muito tempo. Eu tive, na minha graduação de físio, né, há bastante tempo atrás, eu estou formado há 21 anos em físio. E agora odonto esse ano, né? Eu posso te dizer que eu tive excelentes professores em ambas as duas áreas, mas também tive professores que não fizeram a menor diferença. Tivessem lá ou não tivessem, era a mesma coisa. A faculdade, ela está atrasada em vários sentidos. Tecnológico, ela está atrasada, porque a nossa tecnologia está avançando cada vez mais rápida, né? E a faculdade não está avançando nessa mesma velocidade. Não acompanha, né? Não acompanha. Eu falo que eu fiz trabalho manuscrito na minha faculdade agora, né? Então, assim, Então, assim, hoje em dia, não tem como, né? Você tem que evoluir. E falando pelo lado espiritual, hoje em dia é pior ainda, porque a gente vive num mundo tecnológico. Então, as pessoas estão se desligando cada vez mais do espiritual. O espiritual, ele ficou restrito àquele momento que você está conversando com a tua família, que você está no culto, está no centro, enfim. Cada um está buscando o seu de uma certa maneira individual. Sim. Mas aquela visão que todo mundo fala, que eu falo assim, muito bonita, né? Todo mundo fala aquela visão integrativa. Isso. Ou como as clínicas, os hospitais costumam colocar assim, que o nosso diferencial é um atendimento humanizado. Isso, na verdade, é ridículo, porque, assim, o atendimento humanizado, ele devia ser em qualquer área, qualquer setor, em qualquer momento. Então, atendimento humanizado, ele não é um diferencial, ele é uma obrigação. Então, não deveria existir isso. É igual eu falar assim, eu vou preencher um currículo e eu coloco no currículo, eu sou educado. Não faz sentido. Tipo, é obrigação tua ser, né? Então, a faculdade, ela não te prepara para isso. E aí, dentro das especializações, as especializações estão ficando cada vez mais especialistas. Mais técnicas. E assim, ó, como é que eu posso explicar? Antes você tinha na medicina, você tinha lá o médico, ele se formava, ele era um clínico geral. Você chegava lá com dor nas costas, ou com dor de barriga, ou com resfriado, e ele te atendia. Aí mudou. Aí você tem o ortopedista, o pneumologista, o cardiologista, e aí você difundiu ali para todo mundo. Depois disso, começou a vir o cardiologista, que era especialista no procedimento tal. O reumatologista do procedimento tal. Especialidade. É a especialidade, exato. E dentro disso, a visão do todo, ela acabou. Quem dirá você sair de dentro do consultório? Então, hoje difícil você perguntar para a pessoa, tipo, como deixa de ser fora. Na maior parte das vezes você avalia aquilo ali. Mas qual é a tua queixa principal? É a primeira pergunta. Minha queixa principal é dor no joelho. E ali começa dor no joelho, né? Então, eu vejo isso hoje em dia como um despreparo muito grande. Sim. Muito grande, né? Eu infelizmente já temia ou esperava, né? Porque a gente não vê aí diferencial neste sentido, né? Claro, aí cada profissional a gente esmiuçando e vendo a vivência, a gente sabe que sim. Porque no direito é a mesma coisa. Então, assim, não é nenhum demérito da área de odontologia e nem de fisioterapia, porque no direito a gente vê isso também. Infelizmente, sim. Mas temos também o sistêmico, que é quando a gente fala do todo, né? Então, quando a gente traz também para a área do direito,
Existem hoje muitos profissionais, aqui temos 3 profissionais que olham quando vem um processo e vem um cliente para você, para que você olhe para aquele cliente e entenda que por trás daquela separação ou daquele não consigo vender um imóvel, tem muito mais. Sim. Tem muito mais Mas coisa sabe o envolvida. que é, amiga? Eu acho que é importante a gente olhar também o contexto histórico. Porque nós tivemos na nossa educação esse olhar segmentado, né, cartesiano, que vai dividindo cada vez mais. E nós fomos cada vez mais segmentando em todas as áreas, né? Eu acredito que em outras profissões também. Na educação, por exemplo, né, tem várias linhas de pedagogia, né? E eu acho que agora a gente está tentando fazer esse movimento novamente do resgate desse olhar mais holístico, completo. A pandemia trouxe muito Trouxe isso. muito isso, exatamente. Eu até ia conectar com uma pergunta que me veio durante a sua fala, que você disse ali, a pessoa que está muito desconectada da espiritualidade tende a estar numa vibração mais baixa e, com isso, ela pode estar sentindo mais dores, conecta com pensamentos de baixa estima. Mas, assim, você percebe que quando você fala de espiritualidade, realmente é essa espiritualidade mais ampla, porque você comentou uma coisa muito interessante também, que às vezes a pessoa ela tem o proforma. Ela vai no culto, ela lê uma parte do evangelho em casa, né? Ou ela faz algum tipo de ritualística própria, mas naquele momento ela está conectada com uma espiritualidade normalmente requerendo alguma coisa, fazendo um pedido. Mas aquela questão da espiritualidade interna, de entender que nós somos seres divinos, que nós temos essa essência, isso parece que nos ajuda a ter uma autoaceitação e nos ajuda a lidar com coisas externas que talvez nos incomodem, né? E até com dores, e tentar entender a raiz dessas dores, né? Você percebe isso também? Como que você vê essa questão, principalmente com a questão de dores, né? Alguma dor específica, por exemplo, pessoas que sofrem com fibromialgia, que têm aquelas dores intensas e muitas vezes não acham uma raiz. Conseguiria fazer uma conexão desse tudo que a gente está conversando aqui? Assim, consegue, se a gente partir do princípio, né, de que... como é que eu posso explicar? Imagina como se o teu corpo fosse, sei lá, tua casa, teu templo, né? E aí você tem que colocar dentro dessa tua casa, tem que nutrir essa tua casa de coisas boas. A partir do momento que você começa a nutrir ela de coisas ruins, né? Você começa a alterar, que nem eu tinha comentado, todo aquele teu metabolismo interno. O paciente, principalmente o paciente fibromiálgico, ele é um paciente que ele experimenta uma dor crônica 24 horas por dia durante muito tempo, né? Então, muitas vezes o paciente chega para a gente, o relato eu sofro com isso há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Então, a pessoa está há 20 anos sentindo dor. E muitas vezes ela já passou por 1000 profissionais. Médico, fisioterapeuta, dentista, nutricionista, já tentou de tudo. E ninguém conseguiu encontrar como ajudar, como resolver aquele problema. E aí a gente recai naquela situação. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Se aquela pessoa não estiver cheia de uma confiança, de uma esperança de que as coisas vão melhorar, ou de que aquilo que ela está passando tem um propósito para aquilo estar acontecendo... não tem para onde ir. Não tem... Desolador. É desolador. Então, nesse sentido, anda muito próximo, muito próximo. Sim. Então, um afeta o outro diretamente. E não que um afete mais do que o outro. A espiritualidade vai afetar a dor física muito. E a dor física vai afetar a espiritualidade também. Verdade. Porque o que tiver mais fraco... vai ficar mais fraco. Não tem como não ser assim. Todo mundo conhece alguém que passou por alguma determinada situação na vida em que falou assim, eu não acredito mais.
Não acredito. Eu não quero mais. Não serve para mim. Se existe, por que eu estou passando isso? Todo mundo já conhece alguém, ou passou por isso, ou teve algum momento que alguém passou por isso. E na saúde a gente vê isso com uma frequência um pouco maior, talvez. Talvez não seja... Ou talvez a gente veja um pouco maior porque a gente está lidando diretamente com a dor de uma maneira mais clara. O paciente chega e fala da dor. Talvez um pouco diferente do que no caso de vocês. O paciente que vai para... O cliente, no caso, que vai para vocês, ele também vai com dor. Mas muitas vezes passa batido, né? A dor é... Mais emocional. Né? Mas para nós ele fica um pouco mais claro, né? Mas acho que o contexto seria o mesmo, né? Entrando nessa da espiritualidade que a gente está falando tanto, e um dos objetivos do nosso projeto é trazer na prática, né? A espiritualidade na prática. E aí, o que a gente tem percebido muito, e eu acredito que você no consultório veja, a gente ouve muito sobre espiritualidade, a gente lê a questão de vai no culto, vai na igreja, vai no centro espírita. E a dificuldade que todos nós temos é de colocar na prática. Sim. Né? É muito simples, porque quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, está ali a explicação. Você fala, nossa, é isso. Na hora em que você precisa pegar aquilo que você leu e colocar na prática, e agora? Né? Por quê? Porque eu entendo nós estarmos num processo de evolução e me parece que neste processo de evolução que nós estamos tendo, a gente tem muita teoria e pouco fazemos na prática. E aí vem a questão da fé, a meu ver, né? Porque quando você, como eu já falei, eu acho que no podcast, e foi uma coisa que me marcou muito, uma prima minha, nós estávamos conversando e falando dos transtornos, né? Daí a gente vai entrar nos transtornos em relação... É disforme? É disforme o nome, né? Sim. E da dor também. E a gente falando da ansiedade. Que é a ansiedade? E ela falou assim, é falta de fé. Aquilo me chocou tanto no momento em que ela falou. É a verdade. Porque nós somos colocados o tempo inteiro na prova de que fé é essa? Ah, eu tenho fé. Mas na hora que acontece algo que é desagradável, que é dolorido, que é difícil, onde eu acho essa fé? Não tenho fé. Como você falou, aí eu já não acredito mais. Então, quando a gente fala, você lida com as pessoas, né? Você toca as pessoas, o teu objetivo, vamos para a parte da beleza, é deixá-las mais bonitas, é autoestima, né? E aí, quando você se depara com esses teus pacientes chegando para você, vamos voltar para a beleza. Eu estou na beleza, elas estão nas dores, tá? Aqui é a equipe das dores. Aqui é a equipe da beleza. Ó, interesse. E aí, como que você vê? Eu vejo uma escravidão da sociedade. Em vez de nós que estamos estudando, fala-se da espiritualidade, eu vejo que cada vez há uma escravidão. Nós somos mais escravos, então, da beleza. Quando nós estávamos comentando que todas estão iguais, vamos falar das mulheres, tá? Porque os homens também estão fazendo isso. Mas eu já não consigo mais identificar muita gente. Porque é mesmo às vezes nem a idade, né, Lu? A gente olha, não sabe a idade da pessoa. A idade. E aquilo, a gente vê que a pessoa se transforma... Isso se transformou num transtorno para ela. E que fala, não, eu acredito, eu tenho fé, tal. Mas não é feliz nunca. Ela não tem essa calma. E desconta nessa questão da estética. Quando você vê isso no seu consultório, uma pergunta difícil, hein? Eu acho. Tá. Você vê, que nem você chega lá,
aplica e fala, não, tá ótimo, ficou, realçou e tal. E não, ela se torna escrava. Uma ruguinha apareceu, vamos colocar de novo. Tá. Como é que você consegue daí pôr na prática o que você sente ou o que você acredita com uma paciente assim? Tá. Vou contextualizar de novo. Assim, ó. Existem 2 áreas, vamos dizer assim, dentro da parte estética que a gente pode diferenciar, tá? Existe o que eu posso chamar de estética funcional, que é o que eu faço, que entra a parte do rejuvenescimento, e existe a parte da harmonização, que, num primeiro momento, quando você fala, são a mesma coisa, mas que na prática são coisas diferentes. Por quê? Harmonização. Tá, fui lá, tirei uma foto, olhei a foto, eu tenho um ângulo de mandíbula que eu quero mexer, tenho uma maçã do rosto diferente de um lado do outro, quero uma sobrancelha que eu quero levantar, quero mudar o tamanho do meu lábio, quero diminuir um bigode e por aí vai. Isso é uma harmonização. Não, eu tenho uma pele envelhecida, eu tenho bastante pé de galinha, eu tenho poros abertos na pele, eu tenho um aspecto de derretimento, vamos dizer assim. Isso entra no conceito de rejuvenescimento. Então, muda um pouquinho, tá? Quando eu comecei a trabalhar na área da estética, já vou explicar o porquê, eu comecei dentro do conceito de harmonização. É a primeira coisa que você vai, para o lado da harmonização. Por quê? Porque é mais fácil você estudar a harmonização, no meu caso, né? Eu entendo assim. Porque você fala assim, eu vou segmentar de novo dentro das especialidades. Você vai fazer harmonização, você aprende o que é um equilíbrio básico, né, do rosto, e aí você fala assim, eu quero fazer um lábio. Você tem a técnica do lábio. Eu quero fazer uma maçã do rosto, você tem a técnica da maçã do rosto. Eu quero fazer uma mandíbula, você tem a técnica da mandíbula. Então, é mais fácil você ir segmentando, você olhar para o paciente e você organizar. No rejuvenescimento, é mais difícil no sentido de você entender o que aquele paciente está precisando de rejuvenescimento e você explicar para o paciente como ele pode melhorar no rejuvenescimento e como ele pode ficar em relação à harmonização. A harmonização você tem um resultado imediato, o rejuvenescimento você vai ter um resultado médio e longo prazo. A harmonização, quando o profissional é muito bom, você tem um resultado natural. Quando não, totalmente artificial. Rejuvenescimento é sempre natural. Então, o rejuvenescimento ele é seu, ele é teu o tempo todo. Então, são formas diferentes de você trabalhar. Então, você perguntar assim para mim, mas como que você lida com isso? Como que eu lido? Hoje em dia, eu não faço harmonização. Eu trabalho com rejuvenescimento. Então, quando o paciente chega para mim, ele fala assim, eu quero fazer um lábio. Ok, vamos fazer um lábio que combine com o teu rosto. Eu quero fazer um preenchimento de bigode. Ok, vamos colocar a quantia que combine com o seu rosto, que pareça mais jovem. Mas eu não posso pegar, por exemplo, eu vou pegar um bigode chinês numa pessoa de, 70 anos, 75 anos e falar assim, eu vou fazer desaparecer esse bigode chinês. Se eu encher de produto, ela vai ficar artificial. Então, eu vou falar para ela, olha, a gente precisa puxar um pouquinho aqui em cima, trabalhar um pouco a estrutura da pele, vamos fazer um pouco do bigode chinês para atenuar essa marca, vamos fazer um pouco de hidratação no lábio para melhorar um pouquinho ali, e ali você vai ajustando para fazer com que a pessoa fique mais jovem, não artificial. Então, no meu caso, é assim. Quando o paciente começa, mas eu coloquei 1 ml no lábio, eu quero mais um, quero mais um, quero mais um, quero mais um, vai chegar no momento que eu vou falar, olha, já não é mais comigo. Agora, você tem que procurar outro profissional, tal. Enquanto for naquele momento de eu quero estruturar assim, quero rejuvenescer, eu vou estar atendendo. E isso acontece muito, muito. Eu não tenho problema nenhum com isso, do paciente chegar num determinado momento e falar assim, olha, eu vou fazer lá porque eu quero isso. Não tenho problema. Um dos casos que eu tive, rolou uma conversa até na semana passada,
que uma paciente minha me perguntou assim, fulana de tal tem vindo aqui? Que é uma amiga dela, né? Eu falei, não, faz tempo que eu não vejo ela. Eu acho que ela tá fazendo botox lá não sei aonde. Eu falei, é? Pô, que legal, tal, mas tudo bem, né? Aí ela falou assim, é que ela comentou comigo que você não quis aplicar aqui nela. Daí eu falei assim, realmente, eu não quis mesmo. Dela, mas por quê? Por que você não quis aplicar, né? Aí eu falei pra ela, não, porque ela já tem a pele muito flácida ali, aplicar aqui ia fazer mais bolsa embaixo do olho, expliquei toda a situação. Daí ela pegou e falou assim, sabe que ela tá aplicando lá e faz dias que a gente observa mesmo que ela tá com uma bolsa embaixo do olho, tá caindo aqui? Eu falei, pois é. Daí ela falou assim, nossa, é verdade, mas ela não vê isso. Eu falei, pois é. Então, assim, a gente percebe muito isso, que o paciente da estética, muitas vezes, ele já chega impondo o que ele quer fazer. Sim. Aí vai do profissional dizer, pô, fica legal, não fica, concordo, não concordo, nem tudo dá para fazer, né? E no meu caso, entrar na estética, ele foi justamente porque dentro da condição da espiritualidade que você comentou, eu estava um pouco cheio de trabalhar com dor. Eu não sabia mais o que fazer. Porque, não sei se isso é comum para todo mundo, mas para mim, eu falo que eu tive uma determinada crise na minha vida profissional que eu já não sabia mais o que eu queria fazer. Eu não sabia se eu queria ficar realmente na físio, na época, se eu ia fazer outro curso, o que eu ia fazer. Enfim, fiz 1000 coisas ao longo de todo esse período, mas eu precisava de alguma coisa que me tirasse um pouco daquilo. Porque todo dia, 10, 12 vezes por dia, alguém entrar na tua sala e falar assim, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Minha dor não melhorou, tô com dor. Chega uma hora que você começa a colocar isso para dentro de você. E aí você começa a vivenciar aquilo todos os dias. Então eu comecei a absorver isso. E colocar na prática o que a gente falou da espiritualidade é muito difícil. Porque você lê, fala, não, é isso mesmo, é o que você comentou. Mas daí a hora que você chega no dia seguinte e você se depara com aquela situação, já esqueça o que você leu, esqueça o que você viu, você já está sentindo aquilo no físico. Aí eu falei, não, eu preciso de alguma coisa. E aí, por pressão em casa, né, faz o curso de Botox, faz não sei o que lá, aquela história do segmentado eu fiz. E aí quando veio a primeira paciente, eu atendi, a paciente chegou rindo, foi embora rindo, voltou para o retoque feliz da vida. Eu falei, caramba, pô, tem gente feliz, né? Tem gente feliz, sem dor. Eu falei, pô, esse negócio é legal. Só que daí eu não queria, eu não queria, entre aspas, eu não queria problema. E daí naquele momento a harmonização para mim era problema. Aí eu falei, não, então eu vou seguir por esse caminho. Não foi uma coisa que eu falei assim, não, vou raciocinar e isso aqui é o que eu tenho que fazer. Não. Depois, com o tempo, eu fui entendendo que aquilo era o que eu queria fazer. E aí eu segui naquele caminho. E aí, logo na sequência, daí veio a questão... Aí veio a questão, né, de manter o tratamento paralelo das dores. Aí veio, o que eu vou fazer agora? Preciso fazer alguma coisa de diferente. Pô, mas para eu poder melhorar o meu procedimento estético, eu preciso fazer algum outro curso. Para eu poder manter o tratamento de dor, pensando cabeça e pescoço, eu vou precisar de outro curso. Qual curso que se encaixa aqui, não sei o quê? Daí que entrou o odonto na história. Daí eu falei, opa, agora o odonto encaixou. Então, ao invés de ir para mestrado, fazer outras coisas, eu vou fazer outro curso. Daí fui fazer outro curso. Então, tem muita gente até que pergunta assim, pô, mas por quê? O que tem a ver, né? Um com o outro. Na verdade, tem tudo a ver. É totalmente relacionado, né? E é isso. Então, para mim, colocar na prática é um exercício diário. É diário. É igual se querer ter um abdômen definido. Quer ter? Todo dia. Rotina. É academia, é exercício, é dieta. Você não pode relaxar. E na religião, mesma coisa. Na espiritualidade, é todo dia. Né? Disciplina, né? É verdade. É isso aí. É o só por hoje, né? Igual Alcoólicos Anônimos, né? É só por hoje. É porque cada vez mais a gente entende, né? Pelo menos eu, vou falar por mim, que não existe passado e não existe futuro, né?
Mas eu preciso confessar uma coisa nessa história toda. Eu sou ansioso. Eu sou o exemplo da ansiedade. Eu sou muito ansioso. Eu sei. Mas demais, assim. Muito, muito, muito. E quem segura nessa história toda é a Maju, que é a minha esposa. Ela é quem coordena esse espaço, vamos dizer assim. Porque, apesar, né, claro, nós dois temos os altos e baixos ali em relação a tudo, mas ela é quem segura no sentido, ei, tipo, leu e não tá fazendo. Pô, você já fez tal coisa? Não fiz. Pô, então se esperta. Então ela é quem acaba segurando nesse sentido. Porque eu sou essa pessoa até hoje que eu tento num exercício diário. Tipo, sabe? Hoje eu consigo muito mais do que eu conseguia tempos atrás. Mas teve épocas de eu acordar todo dia e falar, ai, que saco, né? Tipo, de novo, dela falar, ei, lembra? A gente leu lá, ouviu isso, ou escutou aquilo e tal. Olha isso, olha como tá agora, olha como foi. Então, você começa a ir resgatando aquilo. Então, é o diário. Você sabe que você falando assim me lembra altas conversas, grandes conversas na praia. Eles têm uma casa na praia, tem um bem beira-mar, assim. Nós sentávamos e ficávamos horas. Eu, o Chuchu e a Maju, e falando disso, né? E veja a evolução, exatamente, o Chuchu, porque a vida inteira lidando com dor. E eu acompanhei o trabalho dele de perto no hospital. Tanto que meu pai, eu brinco, meu pai era louco pelo Chuchu. Ele se apaixonou pelo Chuchu, pelo um carinho imenso. E eu acompanhei. Então, era com a dor mesmo, era o tempo inteiro. Não eram pessoas que sorriam, né? Pessoas que faziam careta e falavam, resolve minha situação. E nessas conversas... E hoje nós estamos aqui, a gente falava, o Chuchu falando muito da espiritualidade e em relação ao trabalho dele, e muitas vezes o desânimo, né? Porque energeticamente não tinha como ele não captar toda essa dor. Né? E hoje você veja, né, o rumo que tomou a sua vida, dessa questão de você trazer alegria. Você veja o que você está dando. A gente veio com o intuito de falar da escravidão, da beleza, mas você está trazendo a alegria também. Sim. Né? Que você saiu não saiu totalmente, mas você fala, não, tem um outro lado bom do meu trabalho, tem um lado bom que eu posso elevar a energia das pessoas, e isso está te dando força, essa impressão, para você lidar com a dor ainda dos teus pacientes. Eu admiro quem consegue trabalhar em níveis, vamos dizer assim, de dores maiores. Tenho o maior respeito pelas pessoas que conseguem isso. Exemplo, né? Quem trabalha, né? Pacientes terminais. Muitas vezes eu vejo, né? O pessoal que trabalha na pediatria, eu tenho muita dificuldade com isso. Não consigo. Eu saí da UTI por causa disso, né? E eu vejo que eles conseguem ter essa percepção que eu tive, vamos dizer assim, na área da estética, eles conseguem ter com pequenas evoluções, eles conseguem ter esse retorno, né? Mas eu tenho essa dificuldade. Eu falo assim, eu aprendi a conhecer um pouco mais o meu limite. Então, meu limite ia até ali e não avançava dali, né? Então, a hora que eu parei de brigar com aquilo, eu falei, opa, agora acho que achei o caminho, né? Então, e é isso. E da energia, eu lembro que numa dessas conversas lá na praia, eu só não lembro se foi você ou se foi a tia Vera, alguém falou na época, eu lembro que alguém falou assim, todas as vezes que você terminar um atendimento, coloca a tua mão na água, lava bem a mão, deixa a água correr na mão, que você vai começar o próximo, né, mais leve, zerado. E isso faz anos já. E é impressionante. Hoje em dia eu não consigo. Tipo, eu termino,
Eu posso estar atrasado, pode ser o que for. Eu lavo, antes de atender o paciente de novo, eu lavo, terminei, virou um hábito, assim, sabe? Então, e às vezes é só o fato de pôr a mão mesmo embaixo hábito com intenção, né? Exato. Isso. Parece que limpa, sabe? Libera, assim. Óbvio que limpa, mas limpa no sentido de melhor energia, assim. De energia, né? mesmo. É sensacional. E assim, ó, e seguindo na questão da estética, da beleza, eu queria te perguntar se você recebe pacientes num fluxo contrário, vamos dizer assim. A mulher foi e fez todo o preenchimento do mundo. E aí ela já não se reconhece mais, né? Ela já vê que ela tá disforme mesmo, né? E se você já chegou a atender pacientes neste sentido, de querer voltar para a normalidade, ou se você vê algum movimento também neste sentido. Eu sei que tem muitas mulheres, eu conheço muitas mulheres que colocaram silicone e agora estão retirando o silicone. Verdade, está tendo esse movimento, né? Muito mesmo. De querer voltar para o normal. Preenchimento também. Preenchimento também. Verdade. A grande vantagem dos preenchedores, né, pensando na área estética, é que a maior parte dos preenchedores eles são reabsorvíveis. Então, muitas vezes, o paciente fez o preenchimento, mas passou ali meio ano, 10 meses, por aí, o preenchimento sumiu. Então, assim, a pessoa volta ao natural, inclusive isso é uma regra, né, da Anvisa e tal, de que os preenchedores, eles têm que ser reabsorvíveis. Normalmente, o paciente que procura para remover alguma coisa, é alguma coisa que ele fez meio que de imediato, há um mês e meio, e ele não gostou. Então, esse é o paciente que procura para desfazer. Ou o paciente chega e fala assim, eu não quero mais aquilo. Tipo, já fiz isso uma vez e isso aqui eu não quero mais. Mas hoje a remoção, dizer assim, ele está vindo aqui porque eu quero que você tire tudo que foi feito, na maior parte das vezes já não é mais necessário. E essa condição de mudar o rosto, eu vejo muito pelo público do rejuvenescimento. O público do rejuvenescimento, quando eu comecei a focar nessa área, ele era um público relativamente pequeno. Não tinha um movimento muito grande. Era muito maior o público da harmonização. As pessoas chegavam e perguntavam, você faz fio? Você faz não sei o que lá? Você faz isso? Faz aquilo? Eu falava, pô, não faço. Ah, então tá bom. E iam para frente. Hoje não é assim. Hoje os pacientes que chegam, 90% deles, eles chegam falando... mas eu não quero nada, né? Eu quero que fique natural. Daí o que eu sempre falo para os pacientes, falo, olha, o ideal é que você saia daqui, as pessoas te olhem e falem assim, você fez alguma coisa, mas eu não sei o que você fez, você está diferente. Isso é o maior sucesso do tratamento, né? Só dormir bem. Nossa, dormir 12 horas. Nossa, gente, é um creminho novo. Creminho novo da farmácia. Cansada. Mas é exatamente isso. Então, hoje existe esse movimento, que é o pessoal ir mais para o rejuvenescimento do que para a harmonização mesmo, assim, sabe? É um mais natural, né? Eu tô pensando, né, você vai falando e tal, eu nunca fiz nada, assim, porque eu comecei a ficar apavorada do que eu estava vendo. Essa harmonização em que as pessoas vão perdendo a identidade. E lógico, né? Eu sou vaidosa, mas essa procura de o estético, né? De estar no vazio. Porque eu vejo assim, é o vazio teu e a mudança externa. Né? Aquilo, você vai preencher aqui nós estamos falando, e não vai adiantar. E eu sempre tive muito pavor do que eu estava vendo. Não sou contra, muito pelo contrário. Mas eu fico feliz de ouvir essa diferença. Para mim não tinha diferença nenhuma, era preencher. Era estética. Né? Então, aí você já me traz a questão da pessoa procurar... Não, eu estou envelhecendo, porque para mim envelhecer é muito legal, porque hoje eu já... que se dane, entendeu? já estou nessa de...
mas de envelhecer bem. Então, é um detalhe, é o não ficar pesado. Às vezes, o olhar tá pesado, às vezes... O aspecto cansado. E isso, talvez, você esteja nos trazendo aqui essa mudança, né? Da pessoa realmente, o interior dela tá procurando ser preenchido e não o externo, como a gente estava vendo. E vocês falaram até da pandemia. Eu falo que, para mim, a pandemia foi uma surpresa, o pós, porque eu achei que as pessoas estariam mais na prática da espiritualidade. E, a meu ver, as coisas viraram uma bagunça. As pessoas estão tão materialistas, estão voltando, né, a palavra escravas da aparência, escravas do dinheiro. Então, é ótimo a gente pegar um profissional que tem noção. Porque, às vezes, você pega um profissional... Não, você pagando... Sim. Não, e fora que é um profissional que vê a humanidade como premissa e não como um adendo ao seu atendimento. Então, quando você falou isso, assim, sinceramente, ganhou meu coração, porque é isso, Que bom. né? A humanização, ela é a premissa, ela não é uma diferenciação do atendimento, né? Então, ali, quando você falou aquilo para mim, já podia encerrar. Boa noite, bom dia. Mas gente, a Lu tem, né? A Ana está se formando agora e tal. A minha filha está se formando em medicina agora. A minha filha entrou agora, né? E eu sempre falo, né, que as áreas, na verdade, aonde você vai trabalhar, ela deveria ter uma relação muito grande com o que você quer, no sentido de não só o dom, mas aquilo que você se dispõe realmente a fazer, né? Na área da saúde, que é a minha área, a gente vê um movimento que não é um movimento legal há muito tempo já. Então, assim, querendo ou não, a área da saúde, de muito tempo, ela vem numa condição social, né? É muito bonito você ter alguém na família, médico, dentista, fisioterapeuta, se doando, fazendo pelos outros. É muito bonito você dizer isso. Aí tem, né? O pessoal fala, né? Em alguns casos, porque o fulano, olha só, doutor, né? Então... Em alguns casos, não, né? Então... Todos os casos, praticamente. Verdade. E o problema é que daí muitas vezes entram pessoas para trabalhar nessas áreas que não deveriam estar ali. Então, todo mundo aqui já consultou com alguém que não deveria estar ali. Que você que olha para você como um objeto. Exato. Isso mesmo. A área da saúde, até isso é uma coisa legal de falar. Eu sempre falo isso, que a área da saúde, querendo ou não, ela é um comércio. Ela é um comércio. Eu tô lá, eu preciso ganhar para viver, eu preciso pagar minhas contas, ela é um comércio. Mas ela é um comércio, como todos os outros, que ela tem que ser 100% ético, 100% correto. Isso. E você tem que olhar o ser humano como ser humano. Mas e nas outras áreas? Também, mesma coisa. A questão é que hoje não é bem assim. Hoje tem um comércio muito grande em cima, né? A parte financeira pega muito forte em relação a isso. E aí a coisa começa a ir por alguns caminhos que não são legais. As pessoas deixaram de fazer aquilo por dom, por vocação. Passaram a fazer mais por status, por obrigação. Às vezes um pai, né? Uma mãe que fala, né? Você vai fazer. Então... O sonho do pai, né? E da mãe, não da pessoa, né? Tem muito isso também, né? Sim. No direito tem muito. Muito. O direito vive da aparência, né? Muito, né? A gente uma coisa que a gente sempre discute aqui, a aparência e a medicina também. E é isso assustador. O status, né, Lu? O status e, assim, aquela questão de ser assustador, porque é a tua saúde, a tua vida. O direito também lida com a vida das pessoas. Sim. Com certeza. Né? E a gente tem esquecido. E o direito de espiritualidade, quando a gente traz a espiritualidade, é para mostrar que, gente, somos seres humanos, estamos lidando com pessoas, com vidas. Sim.
E a prática, colocar na prática essa espiritualidade é algo desafiador, mas é possível. Então, a gente está trazendo você, veja, você lidando com a dor, o teu caminho, o teu traçado de caminho, o teu trazer a espiritualidade, o teu desafio, você falar, gente, eu tento todo dia. É verdade. Eu tento todo dia, eu trago, né? E os outros também entrevistados que a gente trouxe. A prática, a Rê né? Ela coloca na prática a espiritualidade na audiência dela. Ai, quando que você vai imaginar? É porque a espiritualidade acha que é só rezar, pegar o livrinho, o evangelho, e a gente mostra que é possível. É possível. E eu acredito fielmente que a gente conseguindo pôr na prática aquilo que a gente fala, porque é muito fácil falar, a nossa vida não tem como dar errado. Sim. E a questão financeira é um retorno natural, porque é matéria, é energia, né? O dinheiro é energia, ok. Mas o olhar diferenciado, trazer a prática todos os dias, orar e vigiar, né? Não tem como dar errado. Eu tenho tanta fé nisso, né? E viver hoje. E viver hoje. Então, que bom a gente ouvir. Que bom a gente ouvir, né, Lu, que tem profissionais que estão esperança. olhando... que a esperança não... Eu acho que o nosso podcast, ele conecta com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, né? Verdade. Que olha para o ser humano como um ser humano. Então, assim... E a gente também está aqui para evoluir. Né? Então, não é à toa que ainda tem muita gente que passa em medicina porque vai executar o sonho de um pai, ou que passa em medicina, não, porque médico, não tem médico pobre. Médico sempre vai ser rico, então só olhando para o benefício financeiro. Mas eu ainda vejo que tá tudo certo, porque a gente está aqui para evoluir. Só que se a gente acha que a gente já caminhou um pouquinho, não que a gente esteja certo, a gente tem um monte de defeito, eu tenho um monte de defeito. Nossa. Não é nada disso, a gente não está dizendo que a gente é Nossa. perfeito, né? Mas a gente, pelo menos, está buscando, eu acho. Ao menos quer evoluir, né? Eu acho que o Queremos querer já evoluir. ajuda bastante. né? Tem Mas gente você sabe que nem que para olhar pra isso. tem uma leva, assim, né? Claro, a gente falei bastante em relação ao negativo. Mas também tem uma leva muito positiva hoje em dia. Existe um movimento muito positivo de pessoas querendo ajudar, né? Tem uma ação aqui de Curitiba que eu acho muito legal, que é um colega até que atua nessa coordenação, que é aquele barco Sorriso, que vai para, acho que é Guaraqueçaba, uma coisa assim. Eu já tentei me inscrever 3 vezes nele para ir para lá e as vagas acabam em 5 minutos. Então, assim, você vê que tem pessoas querendo ajudar. Verdade. E tem um custo. Então, as pessoas pagam para poder ajudar. Então, existe um movimento já de busca, né? Então, acho que gramando, né? E eu Aos acho que essa poucos. nova geração, né? Eu vejo não é por ser minha filha, a gente conversa muito sobre essa questão e de falar, ela está se formando, não é por status. Sim. Ela entrou porque ela acredita... Vocacionada, né? E até agora ela mostra e o jeito dela lidando com as pessoas. Então, eu falei assim, minha filha, você me dá esperança, né? Isso. Então, essa leva, a Júlia, que entrou agora, a cabeça desses jovens em olhar o ser humano, né? É que nós, a sociedade, é aquela coisa do quadradinho ter, né? É o ter. E o maior desafio é o ser. E eu acho que a evolução... a evolução é no ser. E aqui a gente não está nem julgando as pessoas, tal. A gente está falando dos nossos desafios, né? E nos acolhendo. Isso. Esse é o mais importante. Porque nós estamos em evolução mesmo e a gente vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. E nos acolher nisso.
Isso. Dia após dia. Dia após dia. Gente, o papo tá muito, muito bom, mas a gente precisa, né? O tempo passa muito rápido. Então, eu queria agradecer ao Newton por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, né, Lu? Pela sua generosidade de trazer aqui a sua vivência, né? Que é o mais importante. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes conseguiram captar muito do que você trouxe. Então, para encerrar, eu gostaria que você deixasse aí um recado, as suas redes sociais também, não sei, falasse um pouco mais do seu consultório. Isso. Estaremos lá. Para rejuvenescimento. É isso aí. Bom, gente, eu só agradeço pelo convite. Eu confesso que quando eu vi a Lu fazendo, né, o podcast, eu até mandei mensagem para ela, falei, nossa, como tá blogueira, né? Que legal e tal. Daí a gente começou a conversar e tudo sobre vir gravar. É muito bom poder vir, poder falar alguma coisa. Enfim, se alguém puder aproveitar um pouco né, da experiência que a gente tem, isso é bem gratificante, assim, né? Agradeço pelo convite, né? Acho que se a gente ficasse sentado conversando, a gente ia até... Nossa, ia longe. Ia longe. Né? Bom, em relação ao consultório, eu atendo aqui em Curitiba. A cada 20 dias, mais ou menos, 21 dias, eu tenho atendido em Guaratuba também. Por enquanto, nos sábados, mas a gente está organizando ainda algumas outras datas ao longo dos meses, né? Eu trabalho com dor, a parte de rejuvenescimento, que é uma área que eu gosto muito, né? Meu Instagram é @Dr. Newton de Moraes, NEWTON. Vamos deixar certinho. Enfim, quem quiser conversar, quem quiser consultar, só bater papo. Né? Ai, gente, é uma delícia bater papo com o Chuchu. É isso aí. Obrigado pelo convite. Obrigada. Vou falar de Chuchu, porque... E vamos tê-lo mais vezes aqui. Isso. E falando mais sobre o teu trabalho, sobre outras dores, né? Sim. Que a gente precisa tanto falar e para que as pessoas possam se sentir acolhidas e com esperança. Obrigada. Obrigado. Obrigada, querido. Obrigada por compartilhar conosco. Foi uma riqueza, porque a gente conseguiu olhar para a dor, olhar para a beleza sobre vários aspectos. Foi muito rico. Muito obrigada. Que bom. Obrigado a vocês, gente. É isso aí. Então, a gente encerra aqui o nosso podcast de hoje. Fiquem de olho aí que ainda essa semana a gente já divulga o nosso próximo convidado, a nossa próxima convidada, né? Sempre com bastante conteúdo. Muito obrigada. Um ótimo dia. Obrigada, pessoal.